Oi, minha gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta para fazer um vídeo sobre um tema que é muito importante para mim. Como quase tudo que eu falo aqui nesse canal e como quase tudo relacionado à música, é simples, mas não é fácil. Então eu queria compartilhar essa dica com vocês. É basicamente uma dica, mas também um jeito da gente pensar para que o nosso estudo não caia naquele limbo eterno de repetição e desânimo. E eu vou falar sobre a gente estudar com um fim. Pois bem, é bem comum que a gente entre em momentos do nosso estudo, especialmente se a gente está fazendo isso de modo amador, né? Se não é nossa profissão, mas se é nossa profissão também. Que a gente não tem um concerto marcado, a gente não tem uma gravação para acontecer, não tem um projeto, não tem uma apresentação, não tem nada disso acontecendo, só o nosso estudo de todo dia. Aquilo começa a criar uma característica meio molenga, assim, meio sem, sem muito para onde ir. Isso é geralmente a razão pela qual a gente começa a se cansar de estudar, a ficar desanimado com o estudo. E muitas vezes não percebemos que é por causa disso, que é porque a gente não tem um objetivo claro, né? Um ponto de chegada. Então, qual que é a minha dica de hoje, né? É a gente estudar com um fim. Muitas vezes isso fica mais fácil quando esse fim está estabelecido, né? Se a gente tem esse concerto, se a gente tem essa gravação, se a gente tem essa apresentação. Quando isso não acontece, a gente é responsável por estabelecer o fim. Então, a minha dica é essa, que você tenha um ponto de chegada. E aí, a dica se divide em duas, porque é um ponto de chegada que é grande, quer dizer, eu quero terminar essa música em 2 semanas, eu quero ter decorado ela, ou quero ter resolvido, colocado no andamento, ou quero ter tirado de ouvido, o que quer que seja, mas assim, pensando na música inteira, isso é o fim, né? Mas eu queria sugerir que você pensasse em fins menores, em fins diários, por assim dizer. Então, no dia de hoje, o meu fim, o meu ponto de chegada é terminar esses 8 primeiros compassos decorados. Eu acho que essa clareza de metas, assim, mas não só como metas, no sentido de serem coisas possíveis e bacanas de serem alcançadas, mas também como pontos de chegada, assim, dão muito ânimo para o nosso estudo, sabe? Fazem a gente ter essa percepção de que realmente está andando, porque senão fica uma coisa enorme e música não tem fim, né? A gente vai estudar e sempre tem coisa adiante para aprender. Então, é muito bacana ter esses pontos de chegada estabelecidos, pontos grandes, mas também pontos diários para aquela sessão de estudo. Então, essa é a minha dica de hoje, assim, que você estude com um fim estabelecido, com um fim em mente, assim, você tem essa sensação de dever cumprido e continua com o ânimo e a dedicação de estudar mais viva, mais acesa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você tem outras ideias de vídeo, outras dúvidas, seja de flauta, seja sugestão de repertório para tocar, seja conversas que a gente pode ter por aqui. Qualquer sugestão que você tiver é bem-vinda, tá bom? Um beijo e até!